Fala galera, tudo bom? Hoje eu vou fazer um FAQ diferente. Na verdade eu tô tentando criar, eu sempre faço, eu sempre inventando coisa, até pra ficar uma sensação mais gostosa possível pra mim, pra quem tá assistindo. Eu sempre digo às pessoas que eu tento levar isso aqui com a maior naturalidade e simplicidade possível, e esse é o cantinho que eu fico. Aqui tá meu tecladinho, né? Tá até baixinho o som aqui. Meu violão, fica as coisas sempre por perto aqui, ó. Aqui tá o Facebook, que eu vou pegar as mensagens no monitor maior aqui, né? Do lado de cá tá o EVE Online, é um jogo que tá quase sempre aberto, mesmo quando eu tô no trabalho. Do lado de cá também, nesse computadorzinho aqui do canto, peraí que eu vou baixar a cabeça aqui ali. E aqui também. Vou botar tudo aqui, velho. Então vamos lá. Esquece isso aí. Vê que eu sou um cara. E vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar as questões, o FAQ hoje vai ser grande, eu vou brincar com música, eu vou cantar algumas coisas aqui, eu fecho os ouvidos, né? Não vai ser o pagodinho da Juliana, não, vai ser essa música aqui, né? Juliana não quer sambar. Ela fala, pare com isso, não. Não vai ser isso, tá? Apesar que eu vou cantar uma música também de composição minha, da minha esposa, é uma música espiritual, Sansara. Vai ser diferente hoje. Então eu vou levar questões. Eu vou começar falando que é o seguinte: o FAQ de hoje a gente vai pegar, eu vou tentar ser o mais rápido possível, mas não vai dar porque eu vou enrolar com a música também. Então vai ficar uma enrolação daqui pra lá. Eu vou mostrar algumas coisas também que eu tenho nessa bagunça aqui, é uma bagunça. Mas é assim que é, um cara que mexe com música e informática ao mesmo tempo. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho pra cá. Ele simplesmente é uma miséria. Puxa aqui pra cá também. Aqui é tudo improvisado, tá? Prontinho. Seguinte, eu disse que o FAQ hoje, a primeira questão que a gente vai falar aqui agora, vou começar logo direto na espiritualidade, lembrando que agora são 3h30 da manhã, eu devia estar fora do corpo, ou por aí pelo umbral inconsciente, com sucubos nas minhas gadas, sucubos, tá? Mas não, tô aqui desperto. O Felipe Padilha, um amigo aqui, ele mora aqui no Recife, gente boa, ele fala o seguinte: Saulinho, me senti eu agora. Você se sentiu como? Tanto mais color. Fui eu, né? Saulinho, como fui o primeiro, inclua no Face aqui a relação disso. Então a pergunta que ele fez está mais aqui para baixo. Ele colocou a pergunta dele aqui. Cadê o Felipe Padilha? Cadê o Felipe Padilha? Cadê ele? Pô, Felipe. Where? Pronto, acho que agora vai ficar mais fácil de achar ele aqui. Rapaz, você achando que eu não estou achando a questão? Deixa eu separar aqui a questão dele. Acho que ele fez aqui. Ele colocou aqui mesmo, no início mesmo. Em relação à espiritualidade, como ela enxerga lutas e energias existentes nos recintos onde são ocorridas, né? Há boas energias mescladas a esses ambientes, mesmo sendo violentíssimo, tipo UFC. Tipo, existe uma questão abordando a luta da visão da espiritualidade superior em analogia ao livro de André Luiz, que eles comentam vários ambientes como eles percorrem nos domínios da mediunidade, realmente. Tem também no livro Viagens e Iniciação Via Astral, tá por aqui nessa bagunça aí, eu tenho aí, né? Também eles montam ali, tem uma hora que o cara tá no estádio, que não sei se já viu ali, que no meio do estádio, não sei se é esse livro, acho que sim, cara. Não tenho certeza, tá? Tem umas coisas pegando os espíritos, tipo um polvo, assim. É considerado tais lutas salutares cosmoeticamente falando. Imagine, tais personagens do livro em um ambiente desse tenta descrever o que viriam, o que sentiriam. Olha, em todos os ambientes existem sim coisas positivas. O problema é que tem ambientes, Felipe, que realmente eles são propícios a energias mais pesadas. Eu vou começar a ler o Facebook por aqui, apesar que minha bateria está quase indo embora, para ver se eu não consigo ficar virando as costas aqui para vocês. Provavelmente eu também não estou sozinho aqui, né? De fato, alguns ambientes, eles, por causa do nível de consciência, por causa da forma como leva, por exemplo, não existe um processo assim, qual é a elevação, ainda que seja legal, não tem problema nenhum, que seja uma forma de esporte, mas qual é a elevação, qual é o sentido de dar murro no olho do outro, né? Ah, mas é legal porque é um esporte, não, velho. Se você pegar profundamente aí, você vai ver que não estou criticando, estou falando de uma forma muito aberta, de uma forma desligada, não tem muito sentido. Então eu vou precisar ser rápido, Felipe, porque senão eu não vou conseguir hoje, o FAQ vai ficar enorme, já estamos aí, não sei nem quantos minutos aqui que eu não estou conseguindo ver daqui, né? Eu mudei o sistema da câmera, ficou uma bosta, não consigo entender nada.
mas de que realmente, por exemplo, aqui agora, como eu estou falando de espiritualidade, eu estou tentando, na medida do possível, manter bem sintonizado. Então, a tendência é que o ambiente fique um pouquinho melhor. Ainda só tem minha própria energia aqui, pelo menos eu não estou vibrando nada pesado aqui. Mas quando você começa a misturar muitas consciências, e essas mesmas consciências, essas vibrando uma energia característica, aquilo, também acaba vindo por aí espíritos também, tá? Acaba chegando espíritos com aquele mesmo princípio, com aquela mesma vontade, e com certeza aquele ambiente ele passa a ter uma energia diferente, uma energia mais forte naquele aspecto. Mas todos os lugares, né, como você fala aqui, mesmo tendo violência, tem ali coisas boas, porque é como se fosse pontas da nossa personalidade humana. Nós precisamos ainda ver a violência, nós precisamos ainda ter esse acesso. É muito parecido com as arenas antigamente. O futebol é muito parecido com isso. Apesar do futebol ser muito legal, também tem violência, também tem, apesar das regras, então só não tem mais morte, né? Como antigamente as pessoas iam para a arena para ver a gente morrer. Hoje em dia a gente já está vendo para dar soco, murro no olho, né? Então o processo é o ser humano que tem uma necessidade da violência ainda. Nós temos essa necessidade. Se você for ver, é bem interessante isso. Isso é uma coisa até da tema de pesquisa. Por que o ser humano tem essa mania de violência? Por que ele puxa isso? É interessante, né? É da nossa natureza. Se não negar isso, seria negar isso, né? Valeu, Saulo. Bom, a Adriana manda uma questão. A Adriana Amanuel. Te deixei uma sugestão no YouTube, mas queria que você falasse sobre formas de manter a lucidez aberta no momento de estresse do dia a dia, como no trânsito, no trabalho, lucidez do outro perceber no sentido de perceber a incapacidade do outro, né? É como se você está no meio de um processo. É muito difícil, porque é preciso que a gente tenha um nível de percepção ligado. É como se você está todo perceptivo. Por exemplo, hoje mesmo eu estava vindo em alguns momentos, tanto no trabalho como em alguns ambientes que eu passei, como em casa, eu senti, como eu estava com a percepção aberta, eu consegui me segurar bem e não entrei na onda energética naquele momento mais alterado, consciencialmente alterado das pessoas que estavam por perto. Isso não é muito fácil. No meu caso, eu posso falar de mim, né? Eu tento me manter na medida do possível, pensando nas minhas projeções, pensando no que eu não vou, por exemplo, eu estou caminhando naquele momento, eu não vou levar o meu interior para aquele desequilíbrio, né? Eu vou tentar, se eu puder ajudar, eu vou fazer, mesmo assim com cuidado, porque às vezes fica parecendo aquele sermão chato, né? Mas eu também me atenho a ficar quietinho, só observando. Isso é difícil, né? Respeitando o jeito das pessoas, às vezes tentando pegar aquele momento e aprender com ele, né? O fato é que de dia a dia, aí quando o bicho pega, eu até ali, ó, meu fone de ouvido tá, que eu uso também, tá? Eu boto o fonezinho de ouvido de um lado só, porque às vezes eu boto esse aqui, às vezes eu levo esse aqui, esse gigantão pro trabalho, olha o tamanho da miséria, é de game inclusive, você já tem uma luz aqui de ET. Aí eu fico com esses daqui, cara, às vezes, com um lado assim, chega a dar a orelha às vezes, para justamente tentar ouvir uma coisa boa, me manter conectado com essa coisa boa, e ao mesmo tempo também de vez em quando eu dou uma andada, sinto que o negócio está ruim, eu vou ali, no momento que eu tomo um café, que eu faço a coisa, eu penso coisas legais, eu tento me conectar com a espiritualidade que está comigo, aí vem um nível de consciência principalmente. Não, peraí, Saulo, não sabe o que está fazendo, galera, não é aquela coisa de você ser Jesus e estar melhor que os outros, mas não vou entrar nessa, sabe? Não vou entrar nessa viagem da galera aí. E você tem que o tempo todo se policiar, se observar. É uma conversa. Eu crio um personagens comigo, meio que um esquizofrênico doido, assim, de mim mesmo. Doido, não atrapalho ninguém com isso. Tipo, às vezes parece que até alguém mesmo do lado, por exemplo, não, calma, não faça isso não, tá? Como se fosse alguém me aconselhando, sabe? Vá por aqui, talvez não seja legal, aquela pessoa talvez esteja num momento difícil, né? É difícil, mas a gente tem que estar o tempo todo. O fato é que o nível de consciência é muito baixo e a gente precisa estar o tempo todo se cuidando. Vocês lembram no áudio 10 do curso intermediário? Que a gente, tô até para arrumar o site, tá? Não, a gente vai fazer, tá dando alguns problemas nos áudios, nos cursos lá, a gente vai arrumar. No áudio do intermediário a gente colocou uma música chamada Casa do Caminho. Eu até botei aqui, cantei um pouquinho aqui, tava cantando ela antes de começar aqui, brincando. É outra coisa que eu faço também, é isso, mexo na minha sintonia. Ou tem gente que ouve música, eu também sei tocar, né? Pelo menos eu
passei uma parte da vida assim, me dedicando, até vivendo de música. É aqui também que eu monto as técnicas, tá? Que eu planejo, que eu vejo, que eu levanto informação, né? E tem algumas coisas encaminhadas aí. É ruim fazer sozinho, mas é o que dá, né? A sintonia sozinho, conversar sobre espiritualidade sozinho, fazer música sozinho, tudo é muito complicado. Essa sintonia que a gente busca dia a dia, ela é solitária mesmo. O caminho da busca pela sintonia é solitário. Então, às vezes eu pego o violão e faço isso aqui, ó. Vê se você lembra aqui. A casa do caminho aqui está, porta aberta para todo que aqui quiser entrar, porta aberta. Temos a flor da oração para ofertar, porta aberta. E a mão amiga para sempre acalentar, porta aberta. Ó luz da luz do céu, levanta sobre nós o teu amor. Ó luz da luz do céu, inspira-nos nessa caminhada, que cada passo seja dado em direção do que ensinou o amável peregrino, e cada gesto iluminado pelo amor. No auxílio todos sejam bem-vindos. Na casa do caminho aqui está, porta aberta para todo que aqui quiser entrar, porta aberta. É isso aí. Eu podia até pegar essa música e falar assim, que o mundo espiritual está aberto para quando você quiser entrar. E querer entrar não é só a vontade. É um conjunto de coisas que você carrega. Por exemplo, a vontade inquebrantável é aquela vontade que o Valdo falava, usava esse próprio termo. A vontade fortíssima é o ingrediente principal, certo? E junto dele vem a maturidade, o estudo, a sintonia, o foco do que você quer fazer. Por exemplo, eu quero a minha liberdade, mas eu vou fazer dela o melhor uso possível também. Um nível de percepção, a compreensão da nossa limitação, compreensão da limitação dos espíritos que você vai encontrar lá fora, a equação da limitação das consciências encarnadas que você encontra no dia a dia. Então tudo isso aí, o mundo espiritual está aberto para todas as pessoas, só que a maioria ainda está tão presa dentro de si próprio. Não é que seja ruim, isso faz parte, que não consegue perceber. Vou pegar outra questão aqui. Aí o que eu faço é cantar. Às vezes eu canto, toco mais pra mim hoje em dia, né? Eu faço até umas musiquinhas e tal. Não tenho fechou, deu bug aqui, vamos por aqui. O Vinícius Belato fala assim: Saulo, os espíritos veem o plano físico da mesma maneira que nós? Não necessariamente. O que acontece? Assim, é claro que eles conseguiriam também ver, só que eles conseguem ver coisas que nós não vemos. Então, obviamente, as coisas não são exatamente como a gente imagina. Por exemplo, você chega num ambiente, tem determinados tipos de energia lá dentro que rapidinho que existem, e são semimateriais também. A energia é semimaterial, ela tem um nível, né? A energia que eu falo é essa energia que nos rodeia aqui, que nos faz ficar encarnado, tá? E quando a gente está sofrendo a influência dessa energia semimaterial, quer dizer, porque ela faz o intermédio do mundo espiritual para cá, e a gente não enxerga, não quer dizer que ela não esteja ali, entendeu? Então eles enxergam mais coisas do que a gente. Na verdade, os detalhes que eles conseguem ver no físico, principalmente os mentores, né? Eles conseguem ver as irradiações de pensamentos, lugares, o momento, como estão as pessoas. Então, com certeza, os espíritos enxergam de uma forma mais profunda que a gente. O problema é que espíritos desequilibrados conseguem continuar. Sabe aquele filme Sexto Sentido? Onde o menino fala que eles enxergam aquilo que querem, cada um só vê aquilo que quer ver, inclusive. Eu não vou falar, mas inclusive isso é a grande X do filme, né?
que cada um está tão mergulhado nas suas próprias dificuldades que acaba, assim a gente também é. A gente está tão mergulhado nas nossas próprias dificuldades que a gente não consegue enxergar mais coisas. Diz que tem uma filosofia, é filosófico, tá? Mas é uma teoria, né? Que na época, os índios, a primeira vez que chegaram as caravelas aqui no Brasil, e segundo essa teoria, né? Como uma coisa que você nunca viu, que o teu cérebro nunca viu, é como se ele não conseguisse enxergar essa coisa, ela tá ali, mas não vê. Isso que as caravelas apontaram, e eles, segundo essa teoria, eles não conseguiam ver até quase que alguém começou a perceber alguma coisa. É como se aquilo fosse tão novo, inexistente na mente deles, que ficou imperceptível. Então a gente tem que ver até onde, independente de ser verdade ou não, essa teoria doida aí, a gente tem que ver até onde a gente está mergulhado na vida, até o que a gente não está vendo. É isso que eu sempre me pergunto, o que tem aí do lado espiritualmente que eu não estou vendo, o que será, o quanto eu estou mergulhado nessas próprias informações, inclusive da projeção, tá? Até a projeciologia aqui, ó. E o quanto isso, eu estou mergulhado nisso próprio, que de repente eu não estou vendo o simples. O que eu posso melhorar? Isso é muito interessante, tá? A Ana Maria faz a seguinte questão: Saulo, fale um pouco sobre energia nas mãos. Passe, se é seguro, você ajudar as pessoas fazendo imposição de mãos na casa espírita, pode ser? Estou bolada com umas coisas no movimento espírita. Cheguei na casa que frequenta há quase 15 anos com a mediunidade aflorando, recebendo psicografias e outras coisinhas mais, e mandaram estudar o SD, que é o estudar a mediunidade, não, né? O estudo é o... Beleza, e tudo, as obras básicas de Kardec. Tudo que eu estudo na casa e pela net não conta, por causa da pureza doutrinária. Olha, eu vou até tomar cuidado com essa direção aqui, das coisas que eu vou falar aqui. Inclusive o Alamar Regi, que desencarnou semana passada, eu falei essa semana, no começo da semana, domingo, né, eu acho, dia 29. Ele era um grande polemizador ali no meio espírita, porque ele quebrava o pau. Ele tem uma carta, procura no Google, carta aberta Alamar Regis, carta aberta acho que foi a Federação Espírita, o presidente da Federação Espírita, onde ele fala ali que os centros espíritas, isso não vem ao caso aqui, mas também vem, tá? Eles precisam abrir a mente, que já pensou se a medicina ficasse só cuidando das coisas do passado e não abrisse a mente para novas tecnologias, as coisas estão chegando. Ele queria falar que o mundo espiritual, o estudo dos espíritos pertence também ao espiritismo. Por exemplo, Reiki. As casas que têm Reiki não necessariamente são aceitas pela Federação Espírita. As casas que têm cura espiritual também não. A Federação Espírita, basicamente, para não sair alongando, aceita a desobsessão, que é mediúnica, o passe, a doutrinária, e aí os trabalhos que existem sociais ali dentro, né? E pouca coisa além disso. Então todos os outros estudos são estudos espíritas. Então muita casa espírita tem uma certa limitação, principalmente uma certa celeuma, um certo trauma, quando você também toca no tema falado projeção astral. Se você falar isso lá, você vai ter problema. O cara, rapaz, isso não é geral, obviamente, que tem pessoas super sensatas, tem pessoas super pé no chão, que tem a visão, eu chamaria, inclusive o que eu faço aqui é puro espiritismo, tá? Não fala de Kardec, por que não? Eu falo de Kardec também. Eu acho Kardec, eu sempre falei isso. Quem já me viu falar de Kardec, eu sou um admirador da figura do Kardec como pesquisador, como o cara que foi. Ele já viu o livro dos Espíritos? Tá por aí também. Tem uns 2 ou 3. Tá ali, já vi aqui. Ele faz questionamentos sobre os Espíritos. E depois de um tempo, você não pode mais perguntar nada para os Espíritos. Não pergunta isso, não. Só pode ouvir. Como não, velho? Eu tô com dúvida. Eu até tenho dúvida se o médium está incorporado também, para você saber se tá ou não tá. Não, não faço. Por que não? Essas coisas têm que ser conversadas. Como eu falo sempre, o espiritismo é 66% de pesquisa e 33% de cristianismo. Mas só que o cristianismo meio que tomou conta do espírito. Não é só isso, sabe? O que eu faço é que o espiritismo, no que diz respeito a estudo da espiritualidade, não a fechadas local, que a religião aceita o estudo.
específico sobre aquilo, mas é o estudo espiritual inteiro. O espiritismo teria que ser uma coisa livre, onde todas as pessoas falam, onde todo mundo hoje em dia. É claro que é só uma nomenclatura. Se você for ver, o espiritismo foi fundado em 1800 e pouco, muito antes disso eles tinham várias fraternidades, vários estudos indianos. Então foi um catado de informações que foi colocado ali, nada foi decodificado no centro espírita. Até isso eu acho estranho. É muito parecido às vezes, sabe, com todo respeito, a questão, assim, o Kardec decodificou a informação espiritual. Não é verdade isso. Essa informação já vem vindo há muito tempo, de lá, de vários outros. Eu podia falar em informações aqui, de fraternidades, informações que vêm vindo de lá de fora, né? Já se estudava isso, já tinha isso, já a gente incorporação sempre existiu. A forma como se passa a informação, tudo bem, né? Tal, não sei o que, desse jeito e assim, simplificação da coisa. Realmente o espiritismo chegou, deu uma simplificada, deu arrumada, pegou a questão mediúnica, ficando os fenômenos, e começou a transformar, porque a ideia dele era fazer uma questão científica, era principalmente também isso, como pesquisador. Então, quando você vai na casa espírita, às vezes, eles podem te indicar coisas ou te dar estudos que você tem que fazer que não venham meio com dizer com que não se preocupe. Olha, você falou que foi na casa espírita aqui, desculpa o alongar que eu dei aqui, é difícil não lá, e depois você chegou lá e tal, a verdade dos pés da besta lá é o que acontece com muita gente caindo pelo lado. Primeira coisa, ouça também o que eles têm para falar, porque às vezes a gente quer ouvir uma coisa e não quer dizer que a gente também está certo, você também pode estar errada, tá? Mas também pondere que é na situação de que você, olha, eu tenho uma mediunidade, não quer dizer que você vai chegar lá, tem que trabalhar logo, mas você pode fazer dispersar, você vai tomar passe sempre, certo? Se você não tiver conseguindo segurar a incorporação, você vai, por causa do acúmulo energético, ainda mais nessa época, que os 15 e poucos anos começa a florar, que tem gente que fica incorporando, caindo pelo chão, né? Muitas pessoas são carregadas para centro espírita. Aí você vai falar, eu preciso de uma atenção um pouquinho maior, porque eu estou incorporando muito. Tem gente que fala, até o Valdo Vieira falava, outros, você é o dono do seu corpo, é você que fala, não é bem assim não, tá? A coisa é um pouquinho mais embaixo. É porque isso é um fato, você é o dono do seu corpo e tal, mas o processo de estudo, de compreensão, de consciencial, ainda mais quando você está com um acúmulo energético muito grande, um afloramento de uma extensividade mediúnica, você pode ter um problema de falta de controle total mesmo, naquele momento, né? Até porque com 15 anos você ainda está formando a sua personalidade, o controle das próprias emoções nessa época, por causa dos hormônios da puberdade, estão complicadíssimos, então mistura um monte de coisa aí. Nesses casos, o ideal, além de um passo ou coisa parecida, mais extensa, é você ir com a sala para o pessoal lá, com alguém planejado, dá umas duas. Isso é interessante. Começa a participar do desenvolvimento mediúnico, já resolveria seu problema. Procure uma casa espírita que tenha desenvolvimento mediúnico. Você entra lá, vai incorporar. É isso que a pessoa que é médium, você precisa. Quando não tem jeito, o passo mais, digamos, suave é tomar um passe. O segundo passo, porque ele vai dar um passo dispersivo, ele vai lhe tirar esse acúmulo energético e já alivia alguma coisa. O segundo ponto de alívio é você doar energia, é você ser o passista. Não é suficiente para uma mediunidade super ostensiva, né? Onde você tem um acúmulo energético muito grande. Então, aí você vai ter que trabalhar mesmo dentro do processo da incorporação ou de movimentação energética, sob pena de passar apuro, dificuldades e mudança de humor constante. Eu já falei isso no alerta sobre mediunidade caótica que nós temos aqui, certo? Maria, eu vou para frente aqui. Estude suas coisas aí, mente aberta, bola para frente, não ouça, respeite o jeito deles, pega o que eles têm para falar, mas continue. E se não der aqui, vai para outro lugar. Foi assim comigo, é assim com todos, tá? O importante é a gente entender que não tem essas limitações todas que as pessoas colocam, não. É muito mais amplo o negócio. O Moisés Cruz fala: Saulo, eu não sinto energia nenhuma. Eu visualizo, tento perceber coisas subindo o corpo e descendo, mas aí depois começa a doer, mas muito, então fico com muito sono, sem sentir nada demais, vira e durmo. Você está falando aqui que você está mexendo nas energias, né, Moisés? E com isso você tenta ficar nessa posição que provavelmente em decúbito dorsal, posição supina de barriga para cima há muito tempo, e começa a se sentir incômodo, porque se você ficar somente, como eu falo sempre, com isso aqui muito esticado, essas juntas aqui esticadas, elas começam a doer. Isso aqui é como se estivesse alongando mesmo essas partes aqui, essas ligações. Então tem até essas técnicas para você fazer isso.
Tem pessoas, Moisés, que são insensíveis, elas têm dificuldade mesmo nessa sensibilidade energética, elas não vão sentir facilmente, é preciso um esforço maior do que o normal, fazer técnica sentado para não adormecer, você meditar mais antes de deitar, por exemplo, você somente essa hora agora, que agora são 3h53 da manhã, essa hora é muito boa para projeção. Eu adoro a madrugada, né? Sempre gostei, né? Da época da música. E você aproveitar então, antes de deitar, cuidar dessa parte, começar a meditar mais, começar a tentar centrar a sua consciência para não dormir, porque isso tem a ver também com o estudo de si mesmo, mas também tem a ver com DNA, porque tem gente que dorme em famílias ou se puxa determinadas situações, que você vai dormir mais fácil, faz com que o seu corpo adormeça mais facilmente. Também tem o condicionamento que precisa ser alterado, isso que eu estou falando também aqui. Para isso, a melhor coisa é a meditação. Quando eu falo meditar, não é sentar e ficar só não. É sentar e tentar ficar bem consigo mesmo. Não fuja dos pensamentos que chegam. Tem vários tipos de meditação. A que eu mais gosto assim, é a meditação que eu chamo franca. Eu sento, né, a vida boa, na parte de tal, e boto a musiquinha às vezes nem boto nada para não induzir, porque a música induz você. Um lado bom, tem que ser lado bom, mas às vezes eu quero perceber como é que tá o ambiente ali, né? Então eu fico quietinho, no silêncio, sozinho, tentando sentir o ambiente. E ali os pensamentos vêm chegando, eu começo a analisar. Esse pensamento chegou, por que não? Estou preocupado com aquilo, legal. Aí eu fico olhando, quando eu estivesse criando um personagem, eu fico observando a mim mesmo. Eu fico observando o que mais chega, que tipo de sensações, se tem quem que está por perto. Meditação faz muito bem para você perceber se tem espírito ali, que tipo de indução ele está te dando. Quando eu faço isso, normalmente o frontal aqui começa a mexer, né? Começa a parecer que tem um dedinho aqui, ele começa a abrir, e você passa a ter sensibilidade e facilita muito. Eu me lembro que às vezes que eu fazia isso, a projeção era mais fácil. Então também tem isso. Você pode pesquisar, pode tentar. Tem que tentar várias coisas. Eu costumo falar, mas é só para terminar, e hoje eu mudei muito isso em relação a... Já venho há muito tempo assim, mas já venho mudando sempre. Que não tem a técnica que vai funcionar para todos, tá? O que tem é você ver o que vai pegar para você. O que dentro dos seus pontos de dificuldade, seus traços de dificuldades, né? Nesse aspecto, você pode adicionar para facilitar. Por exemplo, é melhor acordar de madrugada, é melhor meditar, é melhor usar as técnicas de movimentação. Eu tenho dificuldade na visualização, você me falou aqui. Então você pode ver isso aí. Tem muitas coisas que você pode adicionar aí para você, tá? O Luciano Cândido fala o seguinte: Saulo, gostaria que você falasse sobre como manter-se projetado. Sempre que estou projetado, volto muito rápido para o corpo e a sensação é tão boa que gostaria de ficar projetado 24 horas. É muito difícil ficar muito tempo, Luciano, fora do corpo mesmo. Eu diria para você que é porque tem alguns fatores que vão fazer com que a coisa fique mais difícil. Por exemplo, o que acontece? Não é uma coisa linear. O sono, o corpo tem ciclos cerebrais de 90 minutos. A cada mais ou menos 90 minutos, o cérebro muda de ciclo, certo? É muito interessante isso. Você pode cair num sono profundo com ondas mais baixas e ficar no sono mais mediano com ondas mais leves. Isso faz e afeta diretamente a rememoração. Dizem que a projeção astral ela está no nível de intermédio, nem você fica ali naquela faixa entre a entrada do sono profundo e o sono leve, né? Aquelas ondas fraquinhas que a gente tem estudado. Essa linha é uma linha muito digamos, ela também é estudada no cérebro por quem tem epilepsia, né? Ela é uma linha bem interessante. E o que acontece? Se você fica muito tempo fora do corpo, quer ficar muito tempo, o seu corpo ele vai variar, ele vai ter variação. E essa variação ela é transmitida pelo cordão de prata e chega até você onde você estiver. Você tem um corpo físico, não tem como correr dele, infelizmente, esse é o fato, né? Eu falo infelizmente, tem gente que adora ter corpo, né? Pode dizer com certeza que é melhor não ter, tá? Desencarnada, quando você está equilibrado, é infinitamente melhor, até porque você não tem acesso a essas frequências todas que estão aqui. Fora isso, lá fora, a coisa também não é fácil. Você está passando em frequências diferentes, você está tendo nível de percepção diferente, os onirismos são muito fortes e, além disso tudo, uma mistura com o corpo, com o carcel, vai voltar
o corpo não vai conseguir processar as informações de um cérebro de corpo astral, que é muito mais rápido, e vai fazer associação. Quanto mais tempo você fica fora do corpo, mais difícil a rememoração e mais confusa vai ser, provavelmente se perde, inclusive, não força. Então, uma das coisas que eu aprendi quando eu estou fora do corpo, extremamente lúcido, ter uma experiência, uma coisa, um insight, às vezes eu me lasco, porque eu já acho que aquela coisa existe lá, chega aqui e não tem. Mas a informação é importantíssima. Voltou, que parou, meia hora aqui, é que a câmera para e volta, né? Então eu penso logo, olha, vou voltar pro corpo. Aí os mentores falam, ó, volta pro corpo, Saulo. Aí eu faço, a maioria das vezes, eu sou chato em outras coisas. Eu quero pesquisar, quero ver, quero tentar sozinho, isso é outra coisa. Agora, se ele falar pra mim, volte pro corpo, eu normalmente volto, porque sei que vou perder, né? Eu podia dizer a você com certeza, quase toda noite estou projetado, eu só não consigo lembrar. Então a gente não caracteriza a projeção astral. Eu tenho uma facilidade de rememoração porque nesse ponto eu sou bem fácil. Projeção astral, o tempo médio é muito difícil, mas ela vai durar mais ou menos entre 15 e meia hora, certo? 15 minutos e meia hora, às vezes até menos, tá? Você vai ter um ápice de lucidez ali, vai fazer um negócio e vaza, porque o corpo tem sua variação, então você tem que respeitar isso, você não tem como fugir dessa variação, não é uma coisa controlável, tá? Então não se preocupe com o tempo não, o ideal é, se preocupe não, quando você desencarnar você vai ficar lá para sempre, tá? A Cristina fala assim: como manter o equilíbrio e a vibração positiva se temos em casa, no trabalho, pessoas perversas que nos querem tirar a paz? Isso aí, a gente falou agora há pouco isso aí, as pessoas estão com problema na dificuldade de se manter em paz, né? É importante você ter um foco em você. Eu diria que é meio que uma filosofia pessoal, porque às vezes as pessoas conseguem isso aí, só para reorganizar aqui, Cristina, com a religião. Por exemplo, não, as pessoas começam a falar, não, é Jesus. Jesus, não segurando a boia, pô. Ô, meu pai. As pessoas costumam criar um personagem, que eu faço isso comigo, mas lá fora, e que elas se espelham e utilizam isso como foco para o controle da sua falta de paz ou da harmonia da bagunça exterior. Mas você pode fazer se sentindo bem, não, é parecido, tá? É parecido, o ponto de equilíbrio é parecido. Você tem que ter um foco, você tem que ter uma filosofia, uma ideologia, e ela é sua, ela não é uma coisa que é dividida, não é uma coisa que você vai na igreja e todo mundo fala. Às vezes você assiste um FAQ aqui, você assiste, vai no centro espírita, você ouve outra pessoa com outro vídeo, você ouve uma musiquinha calma, enfim, lê um livro, tem muita coisa que você pode fazer para melhorar a sintonia. Mas essa forma de ver você tem que encontrar em você. Posso ajudar, como eu falo sempre, assim, as pessoas com dicas de sempre estar ouvindo uma musiquinha calma, sempre pensar que isso vai atrapalhar a sua projeção, que se você entrar numa faixa mais densa de pensamento, você só está acabando diminuindo baixando a sua sintonia, e com isso você vai ter mais dificuldade de respirar espiritualmente, seus chakras não vão estar tão alinhadinhos, estão funcionando. Então, quanto mais equilibrado você estiver, mais equilibrado você vai estar. Você começa, Lu. Quanto mais equilibrado você tiver, mais equilibrado vai estar. Oh, meu pai, vai descendo na boquinha do básico, é no chakra do básico, décima. Para, Saulo. Eu tinha até a música que eu fiz, né? Que era assim. Como é? E preguiça e vontade de fazer nada e depois descansar. É isso aí. Liga não, velho, que o cara é besta aqui, viu? Vamos lá. Depois dessa você perdeu, você tá falando de sintonia, tava indo tão bem, velho, tava tão bonitinho. Aí você canta a desgrama da boquinha da garrafa. Aí você fez o que comigo? Me desgraçou. Acabou a sintonia. Não é, quem gosta muito é a Meire. Se eu cantar isso aqui, a Meire vai até o chão. Pai, pai, pai. Vai conversar com o pai. Vamos lá, meu velho. Miserável. Acaba com a sintonia alheia.
Felipe fala sobre a calcificação da glândula pineal, né? Tem bastante informação sobre isso por aí. Sobre a dificuldade que tem na lucidez extrafísica. Existe alguns livros, alguns pesquisadores que colocam a pineal. A pineal, na verdade, é uma incógnita. A gente sabe que a pineal ela libera a melatonina, né? E faz com que a gente ela tenha essa função também. E a ciência também acha que ela está ligada à intuição, e quando a pessoa tem uma pineal, digamos que seja uma parte como se fosse uma parte do cérebro que ligue e ative essa área. Mas dizem que algumas substâncias, elas como o flúor, por exemplo, e outras coisas que as pessoas falam, né? Tem gente que fala uma coisa, tem que falar outra. Já li muita coisa sobre isso. Olha, muitos anos que eu vejo esse negócio, cada um fala. Eu normalmente não dá para provar, não dá para ver, mas o fato é que tem algumas glândulas que ela é como se estivesse com uma calcificação. E segundo diz, isso dificulta a experiência corpórea, dificulta as percepções extrafísicas, né? Porém, outros pesquisadores aí falam também, por isso que eu acho essa divergência bem divergente, que o fato é que quando o cara é muito médio, a glândula não calcifica, entendeu? E quando ele é menos médio, como utiliza menos, ela cria uma crostazinha ao redor, são plaquinhas que é como se fosse... Algumas pessoas atribuem isso ao uso do flúor, aí fala para as pessoas não utilizarem pasta de dente com flúor, que o flúor vira um gásinho que mexe, se movimenta pelo sangue e ataca algumas partes do corpo, inclusive a glândula pineal, que tem inclusive dissecações de corpos que abre e a glândula está lá durinha. Sinceramente, eu acho que tem muita viagem nisso também, mas tem coisas que, eu digo assim, não na calcificação, mas na reação da coisa. Não sei exatamente o que acontece. O fato é que no cérebro, por exemplo, assim como a pessoa morre, o cérebro, acho que alguns minutos depois, acho que 1 hora, não sei, ele vira tipo uma aguinha já, ele desmonta inteiro, né? Eu não sei como é que fica especificamente a glândula lá dentro, mas eu não sei como é que uma pessoa, eu sei que é assim que abre logo para ver como é que tá. Eu não sei como é o negócio aí. Mas dizem que boa parte da sociedade, eles falam, está com a glândula pineal calcificada e com isso, com a sua capacidade espiritual cortada, limitada, e não vai conseguir, por exemplo, abrir a intuição. Dizem também aí os mais aprofundados na coisa, assim, complicam ainda mais, dizendo que isso é uma coisa proposital para que as pessoas, feito pela espiritualidade lá, umbralina, inclusive algumas pessoas na Terra, para que as pessoas não consigam encontrar intuição e fiquem presas, tal. Então tem toda aquela mania, aquela zona lá de perseguição, tal. Eu não sei dizer o que é fato e o que não é. É difícil, porque você vai dizer que leu uma coisa, o cara vai dizer que é outra, vai dizer que é besteira, vai dizer que não é. Vai dizer que é uma reação mediúnica, ou dizer que é porque não tem. E acho que a gente não tem muito controle sobre isso, né? Aí vai fazer o quê? Vai parar de usar flúor? Vai fazer... Não sei. Diz que depois de uma certa idade, depois dos 90 anos, é que começa a calcificar, porque é uma reação física mesmo, né? Como se a pessoa estivesse desligando o corpo aos poucos. É muita coisa que falam por aí, sinceramente, com todo respeito. Não dá pra saber. Não tenho a glândula calcificada, por enquanto não, tá? Eu saio do corpo, por enquanto. Calcificado não. Saulo, eu gostaria que você comentasse a sensação de aproximação do desencarne que muitas pessoas sentem, pois sempre que alguém parte, as pessoas tinham uma convivência próxima diária. Comenta as atitudes de despedida. Isso realmente acontece? Sim. É comum que as pessoas tenham intuição sobre... Algumas pessoas têm intuição errada, tá? Tem pessoas que têm aqueles hipocondríacos que acham que vai morrer toda hora. Eu tô sentindo uma desgrama hoje aí. Que rapaz... Né? Tem gente que complica a coisa demais. Vou tomar de meia hora aí, vai assistindo 2 vezes aí, vamos bater papo, né? E tem casos mesmo de pessoas que avisam, rapaz, é como se por exemplo, uma cena que chamou muita atenção da gente, o Ayrton Senna, em 94, ele para assim, naquele dia ele ia morrer ali, né? Que nos próximos 20 minutos, que morreu acho que muito rápido, no começo da corrida, né? Aí ele para, fica olhando por nada, assim, coisa que ele era bem concentrado, mas aquilo chamou a atenção de muita gente.
É como se ele tivesse... Saulo, você concorda comigo que se tiver que desencarnar, por exemplo, digamos que eu vá desencarnar daqui a pouco, se está programado o desencarne, porque tem casos e casos, casos e casos. Quando o negócio está para ir, já era. Você vai de um jeito ou de outro. Tem um aneurisma que vai cair, meu irmão, mas vai, tá? Que estando programado, você pode já ter sido avisado no plano espiritual. Ó, Saulo, por motivo X, Y, não sei como, então, por que vai ser daquele jeito? Não sei que não vai, porque o jeito, por exemplo, específico que o Ayrton Senna morreu causou uma polêmica danada. Ninguém achou que ele foi morto pela Williams na época, enfim, foi uma complicação, né? E certeza a espiritualidade não agiria dessa forma. A gente não pode dizer que aquilo foi combinado, mas de alguma forma a sensação que ele tinha é que ele sabia. Não estou dizendo que ele sabia, tá? Então tem pessoas que realmente sabem. A minha avó, ela tinha um negócio muito engraçado. Minha avó é a mãe do meu pai, minha avó Beatriz. Ela todo São João, ela aprendia isso com a família, não sei com quem, com a avó, com a mãe, sei lá dela. Ela pegava uma bacia no dia 23 de junho, colocava água dentro e olhava. E se não refletisse a imagem dela, significaria que ela ia morrer. Certo? Então ela fazia aquilo sempre. E em um ano, olha, velho, isso é sério isso, entendeu? Ela no São João fez isso, no dia 23. Sempre no São João. Sempre no São João. Isso que é engraçado. Ela fazia. Eu acho que é isso, tá? Ela viu, não viu? Ela não viu. Olhou, não viu. Aí no dia 24, 23, no outro dia, apesar ela teve um AVC, aí foi embora. Teve o segundo, foi embora. Então, foi logo depois, assim. Foi muito rápido. Então, ela o que é isso? Eu não sei o que diabo é isso que ela viu. Minha avó era uma grande médium também, né? A mediunidade dela era arretada, né? Não sei se era essa a capacidade que ela tinha. Tem gente que vê as coisas nos búzios, né? Mas o fato é que as pessoas conseguem sentir, algumas pessoas conseguem saber, elas têm esse aviso espiritualmente. Alguém chega para ela, assim como sabe que você está para receber um filho, você meio que se prepara. Alguém chega, ó, vai nascer, ou como tem situações que você vai ter que enfrentar kármica durante a vida. Por exemplo, ela vai receber alguma parcela de alguma coisa por necessidade de aprendizado, vai chegar nessa fase aí. Então você meio que se prepara. Às vezes você se prepara para alguém da família. Você recebe um aviso, ó, já está sabendo, uma movimentação espiritual já está acontecendo, os parentes já estão próximos, os parentes espirituais, você já sabe que aquilo vai acontecer, então você está diferente, você começa você próprio se despede da pessoa. É interessante isso. Em vez da pessoa se despedir de você, é você que ainda fala assim, rapaz, ontem eu falei com essa pessoa sobre a morte, falei com ela sobre isso ontem, e aconteceu, não foi acaso, né? Você captou o negócio, seja no mundo espiritual ou seja os bastidores ali. O fato é que nós conseguimos captar esses sensores espirituais que estão por aí. Nós estamos limitados, mas não totalmente, tá? A Adriana Jacomé fala: a projeção ameniza as consequências do excesso de ectoplasma? Poderia ser esse. Deixa eu ver se eu acho uma coisa aqui. Tem uma pergunta também aqui. Ah, caramba, não estou vendo mesmo. Tudo bem. A projeção ameniza a consequência do excesso do ectoplasma? Se você está falando se a projeção facilita, sim. Ela, de certa forma, também facilita. Que você tem uma troca energética muito grande no momento da saída. E, veja, todas as pessoas saem do corpo, mas quando você se mantém lúcido no processo, existe uma movimentação muito forte energética. Os tópicos, ainda mais quando se sente o parapsiquismo, a movimentação energética do estado vibracional, a abertura de aura, que é o balonamento, que quando a aura dilata. Então, mas nem sempre é suficiente, tá? Se você tem uma mediunidade, você de certa forma vai ter que doar energia. Ou pode doar deitado, alivia também, tá? Salve, né? O Felipe Augusto pergunta: como não ser cético? Pô, Felipe, eu sou cético, Felipe. Por exemplo, na forma como as pessoas falam de Deus, eu não acredito. Não acredito que tem um cara de barba aí. Eu não sei nem se tem uma coisa só, se não são milhares de coisas. Porque a gente tem necessidade de ter uma coisa, né? E se, entendeu? E se, sei lá, é difícil dizer. Aqui continua, não tenho dúvida.
Agora, se tem uma coisa que criou tudo, quem criou essa coisa? É meio estranho, eu não consigo compreender, não entra na minha concepção algumas coisas. Eu sou extremamente cético com as minhas expressões, eu duvido todo mundo. O cara chega a mediunidade pra mim e fala: pai, eu tô incorporando um negócio aqui, tu quer falar com você. Eu já olho desconfiado pro cara. Eu era extremamente assim dentro das casas. Eu cansava de falar nas reuniões que tinha lá de espírita, chegar educadamente, obviamente, né? Eu falava: pessoal, eu tô achando que tá tendo algumas incorporações aqui. Eles não gostavam não, tá? Com um pouquinho de animismo. Tem gente que tá parecendo que tá querendo assim aparecer, porque o outro... Acho que a gente tem que observar mais isso, tal. E eu falava sempre, acho que isso é importante. E não tenha medo de ser cético, não. Veja bem, uma coisa é até melhor do que sair acreditando em tudo. Você tá num centro aí, a pessoa dando passo, daqui a pouco a pessoa: rapaz, tô sentindo o San Germain aqui do meu lado. Porra. Aquela pessoa dos estudos lá, né? Outro dia falou que tava com as taxas cheirando lá dele, o comandante das frotas estelares. Nunca vi, tá? Só fala também aí. Assim, bicho, 99% de chance de você viajar na mente dele. Tem um espírito ali do lado do negócio, se sentiu bem e acha que é isso. Você faz associação. Então seja cético, que tem muita gente viajando, tem muita gente mentindo para chamar atenção, sabe? É melhor ser cético, mas isso não quer dizer que não existe. Seja um cético inteligente, um cético que... Porque uma coisa é ser cético e não pesquisar. Eu estou disposto. Você vai lá, faço técnica, tento, me esforço, vou ver se existe, né? Eu costumo falar que ser um cético do corpo é ser ateu, porque é difícil acreditar nas coisas que tem por aí. A maioria das pessoas precisam aceitar qualquer coisa para seguir o caminho da vida, que é muito difícil. A vida é muito difícil aqui, né? Não é problema nenhum ser cético, tá? Pelo contrário, eu acho melhor a pessoa ser um cético saudável, aquele cético que pesquisa, que tenta, que se esforça, se equilibra emocionalmente, sabe? Não faz mal a ninguém, do que ser um fanático que está falando qualquer coisa por aí, que não estuda, que desequilibra, que não é legal, que acredita sem pensar, que segue sem olhar. Isso não acho legal. Não é, assim, não consigo me enxergar nisso. Obviamente eu não falo isso, eu não passo adiante dessa forma. Respeito é outra coisa. A opinião a gente tem, opinião é que nem bunda, cada um tem a sua. E nem sempre fede bem. Cada uma cheia diferente. Saulo, primeiramente admiro muito o seu trabalho e tal. A pergunta é a seguinte: como podemos iniciar a espiritualidade com crianças que já estão influenciadas por algum dogma? É difícil. A criança é mais fácil. A criança, a gente chamaria ela é como se você criasse é mais fácil você pegar uma criança e assim como é mais fácil também ludibriar uma criança. Você pega, por exemplo, crianças que já foram com todo o respeito, tal, mas que ela já que cada meia frase dela ela já fala aleluia, amém, senhor e amo, tá. Você não consegue, você ainda consegue trazer, mudar, mas se ela continuar naquele meio ali, a chance dela crescer, quanto mais assim, cresce e vai enraizando, reciclar isso e retornar ao ponto. Por exemplo, o cérebro também precisa ser educado para você fazer a volta. Por exemplo, é muito importante isso. Você responda para você próprio aí. O quanto você consegue fazer a volta se necessário. Como assim essa aula? Um exemplo, eu estudo projeção astral, tô aqui e tal. Esse tempo todo eu vou botar um pouquinho para frente aqui para poder encostar as costas aqui. Tô aqui nesse negócio aí de repente chega uma pessoa para mim: ó, Saulo, tudo que você fez aí não é por aí não, um espírito, é por aqui, ó. É mais simples, ou então uma coisa que você não está enxergando, é isso aqui. Será que eu estou disposto, preparado para desmontar todas essas coisas em mim e chegar e falar: realmente, sabe até onde as pessoas estão dispostas a isso? Porque as pessoas defendem seus pontos sem enxergar nada. Elas acham que os pontos delas estão corretos, né? E não estão. Não existe uma verdade, entre aspas, né? Existe a forma como a gente enxerga aquela coisa. Aquilo pode estar mais ou menos baseado naquilo que... E mudar uma criança ainda é fácil, mas se você estiver com os pais fazendo aquele processo dentro da mente dela, você não vai conseguir. E você, inclusive, vai precisar respeitar. Claro, dentro de uma ótica de equilíbrio. Ninguém está falando aqui de uma seita louca que o pai leva os filhos, sei lá, né? Como tem por aí. Mas é difícil, velho. Quando você tem... Eu já passei por coisas parecidas. Você tem que respeitar. Infelizmente, ninguém mandou encarnar aqui no mundo. Ele vai ter que abrir e imaginar que uma criança está sendo... qual é a verdade? Difícil dizer também, né?
Gostaria, a Siddhartha pergunta, saber, Siddhartha Alencar, não sei se é homem ou se é mulher, tem um cabelão. Gostaria de saber sua opinião sobre binaural beats, se é um método válido, até que ponto pode ser válido. São sons que existem, que as pessoas fazem para utilizar, digamos, alterações cerebrais, né? Tem várias coisas que as pessoas usam nisso, tem vários aplicativos, se você for já estar aí na Google Play ou na Apple Store, aí do Android ou do iOS, enfim, você vai achar vários aplicativos com sons binaurais que modificam as ondas cerebrais, que facilitam o sono, as REM, as viagens para equipamentos que utilizam, inclusive tem máscara, tem coisas que você faz que ele induz você ao sonho. Então tem coisas que vão facilitar a projeção, né? Eu não sei até onde também vai atrapalhar. Mas que a pessoa não consegue nada, eu acho que uma coisa desse tipo é interessante, né? Tinha um aplicativo, rapaz, não lembro o nome aqui. Então, é um método válido, sim. Como eu falei aqui no começo aqui, você usa uma técnica, e tem gente que usa determinada técnica para projeção e não vai ser. O que é o certo? Não importa. O certo é que ele vai funcionar para você. Faz uma pesquisa aí. Eu vou ler mais uma questão e aqui está chegando aqui, a galera fica. Como saber qual a intenção de um espírito antes de você se sentir ser sacaneada? É difícil, porque isso depende de várias coisas. Existem 3 tipos de sensações que você primeiro tem que saber que tem um espírito ali, tá? Porque você, para saber que vai ser sacaneada, você tem que saber que tem. E tem que saber se tem mesmo, na invenção da sua cabeça também, né? Porque às vezes as pessoas criam, inclusive isso é um processo psicológico muito curioso, elas passam a criar um personagem, colocam a culpa neles, nunca assumem a responsabilidade pelos seus atos. Então esse equilíbrio é difícil, mas são 3 pontos. Primeiro, o mais difícil é o mental. Este é o mais solto que tem e é o primeiro acesso de assédio que existe na gente normalmente. Tem casos e casos a variar, mas normalmente quando por exemplo, você está numa boa sintonia, certo? Então a primeira indução é pensamentos estranhos que chegam a você. Só que como a gente está tão acostumado a pensar coisas estranhas sem analisar, sem preocupar, sem processar, sem entender qual é a origem, a gente não consegue perceber que aquilo não é nosso. Mas pessoas que estão sempre em vigilância, pessoas que estão tentando observar, começam a ter pensamentos estranhos. Fala, epa, que desgrama é essa, velho, que eu não estou pensando nisso, né? Então, esse é o primeiro indício. É difícil, é o primeiro e mais difícil. Em segundo lugar, um pouquinho mais fácil e também ainda difícil, é o assédio energético. Ele afeta as suas energias, já chegou na sua mente, tá? E começou a mexer, você sente um arrepio, sente uma sinalética parapsíquica, um avisozinho. Eu tenho alguns aqui, alguns chakras que me avisam que tem espírito por perto. Não quer dizer que sempre vai ser dessa mesma forma, vai depender do nível de energia, do tipo de abordagem que você toma. Você vai sentir às vezes na nuca, vai sentir às vezes encostando de um lado, vai sentir às vezes uma parte do corpo esquentar ou gelar, vai sentir às vezes um chakrazinho abrir, como eu falei. Tem a questão energética, então vai sentir às vezes a mudança dentro da sua aura mesmo, quando você começa a perceber o campo. Então é uma outra, onde chega no ambiente, vê um ambiente pesado, e caraca, o bicho tá pegando aqui. E o terceiro e último e mais fácil de sentir, quando atinge o físico. Outro dia eu falei assim, quando você toma um susto, como é que acontece o negócio? É muito rápido, é um processo. O processo passa pelo cérebro, uma descarga elétrica é enviada e o coração, por exemplo, dispara, tá? As suprarrenais liberam adrenalina, o coração dispara e você tem que... Então pronto. Tem casos de taquicardia por abordagem espiritual. Você tá aqui e o coração começa a disparar. Vai para os infernos. Que porra é isso, velho? Né? Como é isso? Como é que o espírito afeta o seu corpo físico? É o mesmo processo. O que acontece? A gente tem uma área consciente muito pequena, que a gente chama esse córtex frontal aqui, que é a parte que a gente acha que você está olhando para aqui. Você está olhando para um ponto, estou aqui olhando para esse ponto, para o microfone aqui, certo? Só que o meu inconsciente, ele está olhando todo ao redor. Eu consigo focar aqui, mas o meu inconsciente, inclusive a questão espiritual, eu estou fazendo leitura de todos os pontos do ambiente. Por isso que, inclusive, gente que vê muitos números parecidos, hoje em dia eu sei disso, eu estudei, eu fui pesquisar. Um dos pontos, tem a questão espiritual também, que em números iguais, é porque o seu inconsciente, ele gravou
a informação de, por exemplo, eu vejo o número 34 toda hora, ou 34, ou 33, ou 43, ou 34, 43 e 7, é o número 7, porque eu também nasci 13/7/77, meu irmão, então é 7 que só desgrama. E 3 também na frente. Então, de alguma forma, o meu inconsciente trouxe aquilo como se fosse informação de alguma coisa. Tem o número 7, diz que é um número espiritual, não sei o que tal, né? E eu começo a fazer buscas o tempo todo. Então, quando eu acho, não estava nem olhando, quando eu bati, eu vi. Em alguns pontos é estranho, porque aparecem umas placas lá do nada de carro, gente, hora, que você vai olhar a hora, né? É como se ele estivesse o tempo todo processando a informação, não só de olhar, mas como de contagem. E o inconsciente também tem a questão espiritual. A comunicação entre a gente e o espiritual acontece principalmente pelo lado inconsciente. É quando você está acordado ou dormindo, entre aspas, corpo físico dormindo, tá? Olha, flutuando. Então a comunicação continua aqui, eles continuam comunicando. Então eles chegam, passam a indução para o seu inconsciente. Você recebe a informação, o seu cérebro recebe a informação, além da caixa, teve a mental, certo? Teve a energética e a física. E ele transmite a energia. Você toma como se fosse um susto pela presença às vezes uma agressão energética, uma agressão em palavras, uma agressão que se torna basicamente física, porque o nível de peso energético que ele te passou foi tão grande que o coração ele dispara. Então você sente aquele ataque cardíaco. Eu senti aqui porque seu corpo ele também recebe indução de consciências. Ele também recebe, por exemplo, o que é a mediunidade motora, ou mediunidade de a psicografia, em que você praticamente o espírito controla a sua mão. Ele, através da indução dos pensamentos, dessa forma, através da questão energética, lança uma informação no teu cérebro que faz com que teu corpo movimente o físico através desse parte de consciência. E existe toda uma mecânica, uma coisa muito inteligente, tá? A gente não sabe muito bem como funciona profundamente essa coisa, mas existe. Então, a forma de você perceber um espírito é essa, são essas três: a parte mental, a parte energética e a parte física. A parte física tem várias coisas, né, que você pode sentir, vários aspectos, você pode sentir no corpo físico, e são os três indícios. O de baixo para cima vai ficando mais difícil. O físico você sente mais fácil, quando chega no físico provavelmente você já está afetado, tá? A abordagem já foi muito intensa, já entraram numa certa equalização de energias, então já está, digamos, acessível a você. Se tiver assédio já fica mais fácil. Na questão energética, já é menos mal, que é onde normalmente a gente sente, porque não dá para fugir dos pensamentos, a gente não tem defesa contra ataque de pensamento, a não ser após sentir as reações de pensamentos negativos, você direcionar para um lugar bom. Galera, eu vou ficando por aqui. É uma musiquinha que eu fiz com a minha esposa. Se quiser pode desligar, tá? É assim, ó. Ele chama Sansara. Eu não sei se eu vou lembrar a letra dela não, mas vamos lá, pensa você. O mundo está seguindo e com ele vão a vida, sentimento e atitude. É linda essa Sansara, elevação, aprendizado e plenitude. A vida é assim, ela tem dificuldade, tem muito tempo de provação. É justamente aí que nós que podemos ajudar sem perdermos a razão. Mas não se sinta só, se conecte. Não deixe desanimar, se mantenha feliz. Começar é fácil, o desafio é continuar. Esse caminho é luz, te deixa na luz. Esse caminho é luz, te deixa na luz. Eu só poderei mudar o que está em mim e ninguém mais. Vencer os meus medos e saber que posso voar além de mim. Bom, é isso. É um pedacinho de música aqui que a gente fácil, não vai pra lugar nenhum, fica só pra gente aqui, mas tem várias musiquinhas assim bacanas, várias coisinhas espirituais que a gente fala de sintonia, a ideia é essa, a gente senta e tenta fazer coisa boa. Quer fazer música? Vem pra cá. Sozinho eu não gosto. Um monte de coisa que vem aqui de ideia, cara, que chega, que tem, às vezes, quantas músicas eu tenho aqui, eu tenho projeção.
Eu podia pegar aqui os áudios, mas se você quiser cortar o áudio, já corta, tá? Agora é só tipo make-off aqui. Daqui a pouco depois eu continuo de onde eu parei aqui, as questões do Facebook no próximo. Vou ver se eu gravo essa manhã também. Tá, que eu tomo aqui, né? Eu vou tentar deixar nessa posição aqui mesmo, por enquanto, para mudar um pouquinho. Gravador, quer ver? Eu não sei se eu vou achar, mas eu tenho músicas que é bem comum em projeção a galera me passar, sabendo que eu faço música e tal, já vivi inclusive disso, né? Não sei se eu vou achar aqui agora. Então tenho várias coisinhas que chegam do lado de lá. Eu já dei 1 hora agora de gravação. Galera, vou ficar por aqui. Valeu, foi um FAQ enorme, diferente. Dava até de contar em 2 vezes, mas deixa como tá. E a gente se fala aí. Agora eu vou dormir porque são 4h30 da manhã. Deixar aqui os bichos aqui. Vê esse desgraçado ali. Instala uns bots, meu irmão, aqui e ali. Tudo se acabando aí, meu irmão. É bom de ser programador esse. Vai ser que eu estivesse puxando. E vou cantar só uma música pra você agora, Meire. Pra vocês aí dançar. Como é que é mesmo? Como é, rapaz? Olha a musiquinha aqui do encosto, né? Eu vou cantar mais não. Cheguei. FOI. Fui.